Olá, pai! Olá, mãe! Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Pais Intercessores. E hoje, gente, nós temos um tema maravilhoso que você já conhece, que é dando seguimento ao estudo do nosso, em orações, do nosso livro da Stormel Martin, né? Apresentando aqui para aquelas pessoas que estão entrando no canal agora e não assistiram nem o vídeo anterior, sejam muito bem-vindos para assistir, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde vamos orar e interceder juntos por nossos filhos. Esse é o livro escolhido com muito carinho, O Poder dos Pais que Oram, e hoje já está marcada aqui a página, tá? Que nós vamos trabalhar, que é justamente assegurando proteção contra o mal, né? Importantíssimo para nossos filhos orarmos juntos. E para quem não me conhece ainda, não assistiu a explicação lá do primeiro vídeo, o livrinho tá assim, gente, porque esse livrinho, o meu menino tinha 9 a 10 anos na época, tá? E hoje tem 24, então tá explicado, tá bom? É o meu queridinho, eu estou sempre orando, independente deles terem crescido, não tem isso, filho é filho, né? E como o objetivo desse canal, a gente tá querendo escolhemos esse livro para fazermos oração, explicarmos, entrarmos, nos aprofundarmos em versículos. O que é que acontece? Hoje também estamos trabalhando Bíblia, tá? Ou seja, versículos que não estão só aqui nesse livro, tá? Nós estamos nos aprofundando mais em alguns também da Bíblia. Esse aqui é o Está Consumado, a Bíblia nova, na NVI, Nova Versão Internacional. Então, a gente vai dar uma trabalhada neles dois, tá? Então, o que acontece? O tema de hoje, já falei, assegurando proteção contra o mal. E para iniciarmos, gente, vamos começar agora com o primeiro versículo de abertura. Vamos lá? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 8. Isso é uma promessa de Jesus, gente. Fé, constância em oração, persistência. Pais e mães, lembrem-se, pais de joelhos, filhos de pé. Ok? E é isso que estamos fazendo agora. Vamos orar ao Senhor, não de joelhos, que no momento vocês estão só me escutando, mas em casa. Se você estiver me escutando em casa, pode ficar de joelhos, gente, na hora da oração, tá bom? Algumas vezes nós vamos realmente, gente, nos sentir impotentes, né, diante das dificuldades que os filhos passam. Até nós, pais, passamos. Muitas vezes nos sentimos impotentes em várias situações e não podemos estar com nossos filhos 24 horas por dia. Mas lembrem-se, Deus pode. Então, isso é o mais importante, saber que o Senhor está conosco 24 horas por dia. E é Ele que vai nos dar a proteção que precisamos, ok? Mas Jesus nos convida a pedir, buscar e bater com persistência e paciência, confiança, fé, que o Senhor está conosco. E é isso que realmente acontece, né? Tem um versículo, gente, que diz assim: em Jesus somos mais do que vencedores. Não é verdade? Isso é maravilhoso, saber que o Senhor é uma declaração de Jesus. Não importa, o tempo passou, mas Ele está conosco. E Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. E nós vamos nos encontrar um dia com Ele. Mas para isso tem que buscar santidade, né? A gente tem que andar na linha. Pois é, gente. Então, ele não dá encorajamento. Esse versículo, gente, é maravilhoso. Ele está em Romanos, tá? Escrito por Paulo, e que ele nos fala justamente desse encorajamento, né? Da persistência na fé, na oração, para que a gente possa realmente crescer na fé. E aí a gente conseguir realmente alcançar os objetivos. Mas para isso, fé, luta, batalha, o Senhor já declarou que nós teremos vitória. Então, é confiar, tá? No versículo outro, o Senhor lutará por vocês. Então, somente acalme-se. Está em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. E uma resposta
para esse aqui que o Senhor disse para mim, para você, está aqui. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo 11. Gente, essa é a segurança que o Senhor nos dá, de que Ele está conosco e que vocês temos que ser firmes na oração, na persistência, na luta, na batalha por nossos filhos, sabendo que Deus luta nossas batalhas. Mas a gente, como pai e mãe, nós temos que fazer a nossa parte. Não é verdade? Então, temos que seguir em frente. Preste atenção nessa vez. E tem outro versículo que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Lembre-se, Deus é fiel à sua palavra. Suas promessas são confiáveis e, diferente dos homens, ele é eterno, santo e justo. E o Senhor Jesus diz: sede santos como eu sou santo. Isso é uma ordem dada. Então, nós temos que obedecer. Mas para isto, temos que realmente buscarmos ao Senhor. E eu oriento vocês, querido pai e mãe, que vocês busquem mais informação. Um conselho que eu estou dando, tá? Porque eu fiz muito isso. E hoje eu faço o curso de teologia, graduação, porque eu busquei, eu senti dentro de mim a vontade de buscar mais de conhecimento, buscar mais informações de tudo, da Bíblia, e ter minha própria opinião sobre isso, né? Não só receber o que está sendo imposto. Então, eu simplesmente digo a vocês que existe uma coisa chamada atributos de Deus, o caráter de Deus, os atributos dele, e você pode, em fontes confiáveis na internet, se vocês quiserem alguma fonte, entre em contato comigo por e-mail, que está aí na descrição, ou botar nos comentários, que aí eu passo para você, tá bom? Legal? Pronto, mas o mais importante é que esses atributos podem ser comunicáveis e incomunicáveis, e é importante que você entenda um pouco sobre quem é Deus. Não é verdade, gente? É tão diferente quando a gente conhece uma outra pessoa a mais, porque às vezes tem pessoas que passam tanto tempo e nem a conhecem direito. Aí depois se surpreende com alguma coisa que acontece. Não, nesse caso é bom que a gente conheça quem é o nosso querido Deus, aquele que a gente ama, que a gente confia. Então, eu oriento você a isso. Tá bom, querido amigo? Tá bom? Mãe, pai, beleza. Estamos de acordo. E Mateus diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Gente, está em Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 8. Gente, isso é um convite direto de Jesus para confiarmos e nos entregarmos a Ele, e confiarmos e entregarmos os nossos filhos a Ele. Logo mais, vocês vão ver que vai ter uma surpresa para vocês aqui. E é fantástico, tá? Fica ligado, tá bom? Bom, lembrando, par de joelhos, você em casa diz, filhos de pé. Unidos, tá bom? Em Salmo 18, no capítulo 18 ao 39, diz: pois me cingiste força para o combate, fizeste abater debaixo de mim os que contra mim se levantaram. Deus dá força a nós, pais, né, no dia a dia, porque para a gente não tenha, às vezes, a capacidade de entender como lidar com os filhos. Era o que acontecia comigo. Então, o que eu digo a vocês é que se nós orarmos, nos entregarmos ao Senhor, com certeza, gente, não tem como, com paciência e persistência, constância, nós vamos alcançar essas bênçãos de Deus. O Senhor vai nos dar sabedoria, discernimento e a capacidade de poder educar com maestria os nossos filhos.
cumprir essa missão tão linda e maravilhosa que só foi dada, desculpa pai, mas só foi dada a nós mães. Tá bom? Gerar na barriguinha, sentir ele na barriguinha, ou foi só para a mãe? Então, Senhor, obrigada, meu Deus, por esse sentimento maravilhoso, né, mães? Mas os pais são maravilhosos, tá? Deus dá força a nós, pais, força, vamos andar juntos, tá? Bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso nos dá aquela segurança de que o Senhor dos Exércitos é Ele que luta as nossas batalhas. É o Senhor dos Exércitos. Elohim Tsevaot. Aleluia. Né? Então é muito bacana isso. Eu fico muito feliz, animada quando eu falo da palavra de Deus. Eu fico muito feliz. Eu tô aqui conversando com vocês e fico super emocionada. Eu preparando o conteúdo material, gente, vocês têm noção como eu fiquei emocionada preparando isso. Foi tudo com muito carinho, tá? Então dá valor, né, gente? Dá aquela curtidinha, se inscreve no canal e se quiser, se gostar, compartilha. Eu garanto que acho que vocês vão gostar, né? Vamos lá. Versículos, gente, são armas de guerra. Esses versículos, quando vocês estão orando, vocês acrescentam, Marilyn, mas eu estou aprendendo a orar, ou eu já sei orar. Você sabe alguns versículos já decorados, alguns que você gosta de citar? 10. Mas eu tenho alguns versículos que eu não gosto. Não tem problema. Cada um ora de forma individual, né? Ou juntos os casais. O ideal é que sejam os pais orando. Ou à noite, junto a família. Né? No mundo que a gente vive, onde jovens são tão rebeldes, um mundo que está tão sitiado, o que a gente deve pedir a Deus é que a gente possa ter sabedoria e capacidade de discernimento para poder educar esses filhos, porque não está fácil, não é verdade? Eu converso muito com algumas mães, eu sei o que é que elas passam, então só o poder de Deus na vida deles, tá? Tem uma história na Bíblia, galera, olha só, que é um exemplo de fé, de confiança, que eu acho incrível. Sabe aquela surpresa que eu disse que ia mostrar para vocês, a falar aqui? São duas histórias tiradas, uma da Bíblia e outra da atualidade, tá? Um foi o AC, antes de Cristo, tá certo? E o outro foi agora, depois de Cristo descer, tá bom? E a gente vai ver isso agora. É a história do profeta Eliseu, tá? Ele foi cercado por um exército inimigo, não temeu. Isso está no versículo em 2 Reis, capítulo 6, versículos do 17 ao 16 ou 17, tá? E essa versão que eu tenho agora é da NVI, tá bom? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Gente, isso foi uma oração do Eliseu ao Senhor, pedindo para que abrisse os olhos do servo que estava tremendo de medo. E como Eliseu não temia, fiel, confiante em Deus, ali sempre fiel ao Senhor, acreditando piamente que o Senhor estava com ele, são homens de Deus, e o servo com medo, né? Ou seja, faltando fé. Não confiava. Então, com a oração, pai e mãe, olha a importância. Bem, porque se tem essas coisas, se a gente vai estudar, você vai falar aqui das coisas do livro. Presta atenção, pai e mãe, que eu estou tentando passar a mensagem para vocês. É o poder da oração, da fé, da confiança, da persistência, da constância na palavra de Deus. Né? E aí o Senhor, o mundo espiritual é incrível, a gente não vê, mas ele está lá, ele está aqui. Então é muito importante que a gente possa ter esse discernimento, tá? Então o que aconteceu? Com essa oração, o Senhor abriu os olhos do servo, e aí o que foi que ele viu? Ele viu cavalos, carros de fogo ao redor de um exército ao redor de Eliseu. Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu escrevi esse texto para vocês, porque é a certeza
a palavra de Deus, ela dá certeza que o Senhor dos Exércitos, nosso Salvador, Príncipe da Paz, o Senhor que lidera o exército de Deus, é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que luta nossas batalhas. Ele vai onde a gente não vai, Ele vê o que a gente não vê. Então, o mais importante é você saber que a sua obrigação é somente orar e confiar com constância, com perseverança e com fé, tá? E aí você vai ver maravilhas, milagres acontecendo na sua vida, pai e mãe, na vida dos seus filhos, tá bom? E vamos lá. Um outro exemplo que eu quero falar para vocês agora também de fé, de confiança e muita resiliência, gente, foi da história da Susan Wesley, tá? Essa mulher, ela teve no século XVIII, ela teve 2 filhos que foram pessoas, assim, personagens importantíssimas em gerações, até hoje. Mas o que eu vou dizer para vocês é que ela tinha 19 filhos. Presta atenção, mãe, pai, 19 filhos. E essa mulher, 6 horas por dia, ensinava durante 6 horas por dia. Além de latim, ensinava grego e outros assuntos. Então você imagine, orava todos os dias, fiel. Os filhos dela, quando sabiam que ela estava orando no quarto, ninguém podia entrar. Ninguém podia se atrever a bater na porta e interromper a oração dela, porque era ela e Deus. Era um momento sagrado. Era um momento íntimo dela com o Senhor. E é isso que também a gente tem que ter, o nosso momento íntimo com o Pai. Não é verdade? Então, essa mulher que aconteceu, então ela orou, deu tudo certo, gente. Essa mulher perdeu 6 filhos, dos 19. E para vocês terem uma ideia, a gente, quando tem qualquer problema, a gente faz: oh meu Deus, porque o Senhor permitiu isso? Porque meu filho adoeceu? Porque não sei o quê. Gente, a mulher perdeu 6 filhos e não vacilou na fé. É uma fé inabalável. E o mais incrível disso tudo, que ela influenciou de forma positiva 2 filhos que se destacaram diante de tanta oração ali, todos os dias, cresceram, se tornaram homens conhecidíssimos durante as gerações dos séculos de 18 para cá, que foi justamente o primeiro, foi o John Wesley, né, o fundador do movimento metodista, né, onde a graça preveniente e o livre-arbítrio eram ali fundamentados nele, a defesa, né? E além disso, teve o Charles Wesley. Esse Charles Wesley, gente, ele compôs 9.000 hinos da protestante, tá? Ele era um músico protestante. Então, vocês têm noção que lindo! Joelho no chão, pais de joelhos, filhos de pé. Aí eu pergunto a você, pai, a você, mãe, desejamos ter somente filhos que são bons cidadãos ou desejamos ter filhos que possam impactar as próximas gerações? Marilyn, não, calma, eu quero que meu filho seja só feliz. Eu quero que meu filho seja feliz em qualquer coisa que ele faça. Eu só quero isso, tudo bem, não tem problema. Mas eu digo uma coisa pra você, mãe, não é o que a gente quer, não. Eu desejava muito que meu filho fosse isso, aquilo, mas deixa eu te dizer, nós temos que entregar os nossos filhos a Deus. Quando a gente entrega ao Senhor, o Senhor vai encaminhar esses filhos para o propósito dele. E o propósito do Senhor é maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor tem planejado para nós. Gente, isso é maravilhoso, né? Saber que seu filho está debaixo da proteção do Senhor, das suas asas, né? Até que passem as calamidades, até que passe tudo, eles vão ser vitoriosos, porque você, pai e mãe, orou por esses filhos. Isso é que é maravilhoso, né? Então, nós temos que nos entregar, orar, que isso é que é importante, né? E para isso, para esta pergunta, não foi só o que eu disse aqui não, tá? Tem aqui um versículo maravilhoso para falar para vocês. Por este menino, orava eu. Lembra que eu falei que tem 2 histórias. Uma delas eu já contei, tá?
Agora eu vou contar outra. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha oração, que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27 ao 28. A Ana consagrou, era uma mulher estéril, tá certo? Então, ela orou ao Senhor pedindo um filho, né? Há uma história meio comprida, mas você vai aí na Bíblia e você vai ver toda a história que é incrível, tá? De Samuel. E vocês vão saber quem foi Samuel. E é porque até hoje nós sabemos quem ele foi e é, né? Vamos lá. O seu filho, quando nasceu, foi cumprida a promessa, né? Ela recebeu a bênção, ela teve o filho, gerou o filho, teve o filho. Ao desmamar, ela levou e consagrou no templo onde estava o profeta Eli, entregou o seu filho Samuel para os cuidados de Deus. Ela viu seu filho se tornar um dos maiores profetas de Deus que já existiu. Então isso é maravilhoso. E é a certeza que a gente tem que quando nós entregamos os nossos filhos a Deus, eles estão bem guiados, estão bem direcionados, eles vão ser o que o Senhor desejou, e o que o Senhor deseja para eles é muito melhor e maior do que o que eles mesmos planejam. O Senhor vai mostrar o caminho, né? Então, isso é que é maravilhoso. E qual foi o resultado disso? Você já sabe, né? Acabei de falar. Ele se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E até hoje, que já existiu. E será que tudo que eu dei de exemplo agora, gente, para vocês, desses dois personagens da história, foi só coincidência o resultado? Será? Eu vou deixar para reflexão em vocês, tá bom? E o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Então, pais, eu defino o seguinte: pais de joelhos, filhos de pé. Verdade? Bom, gente, vamos agora orar? Amém. Nós vamos para o segundo capítulo, tá? Da oração, assegurando proteção contra o mal. Bom, gente, agradecendo já um momentinho de agradecimento por todos que se inscreveram no canal, curtiram, visualizaram. Deus abençoe suas vidas. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do anterior, né? Quando vocês fizerem tudo isso. E que vocês continuem nos seguindo e estejam gostando do conteúdo, que é tudo feito com muito carinho, tá bom? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, que o Senhor nos ilumine e nos guarde nesse momento. Protegei-nos, Senhor, de todas as distrações. Que nada nesse momento possa atrapalhar o pai, a mãe, os pais nesse momento, quem estiver junto com eles, a concentração, para que a gente possa orar por nossos filhos, clamar a Ti, Senhor, pedindo Tua santa proteção, direcionamento, porque só o Senhor é Deus, só o Seu Pai, só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Tudo isso te louvamos e te agradecemos no nome precioso do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor, eu coloco meus filhos na Tua presença e peço que ponhas um muro de proteção ao redor deles. Protege suas almas, corpos, mentes e emoções contra qualquer tipo de mal ou dano. Eu peço especificamente para que tu os protejas de acidentes, doenças, ferimentos, qualquer tipo de abuso físico, mental ou emocional. Peço que eles se refugiem à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Livra-os de todo tipo de influência maligna que possa prejudicá-los. Mantém-nos a salvo de perigos ocultos e que nenhuma arma criada contra eles possa prosperar. Obrigada, Pai, por todas as tuas promessas de proteção. Ajuda-os a andarem nos teus caminhos e em obediência à tua vontade, para que nunca se afastem dos teus cuidados. Guarda-os, Senhor, em tudo o que fizerem e para onde quer que eles forem. Eu te agradeço.
Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Por hoje é só. Paz, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.